Olá, meu nome é Dr. Raul Nakano, sou especialista em reprodução humana e uma pergunta que as pacientes hoje em dia fazem muito é: doutor, o que é biópsia de embrião? Quando é que eu posso fazer? Quais são as vantagens? Então, nós vamos discorrer sobre esse assunto. A biópsia de embrião é feita para alguns grupos específicos. Algumas pacientes com menos de 35 anos de idade entende-se que essas biópsias não são necessárias. Na verdade, existem vários tipos de biópsias. A gente vai falar basicamente de dois tipos básicos de biópsia. A biópsia de embrião chamado PGTA, que é teste genético pré-implantacional para análise de aneuploidia, e PGTM, biópsia de endométrio, biópsia de embrião para análise de embriões com alterações monogênicas, quer dizer, com alguma doença genética. Tem um terceiro que também pode ser utilizado, é a análise genética para embriões com alterações de translocação, PGTSR chama. E tem alguns outros também que são variantes, mas resumindo são esses três básicos. Sendo que a gente utiliza muito o PGTA. O que é o PGTA? O PGTA nada mais é do que a gente analisar o número de cromossomos que o embrião possui. O número de cromossomos que nós possuímos, metade vem do nosso pai, metade vem da mãe, e somando esses dois, são 23 pares de cromossomos que formam um cariótipo. O cariótipo normal de um ser humano, de uma espécie humana, é cerca de 23 pares, são 46 cromossomos. E dá para ser analisado nos embriões. Os embriões, em torno de 5 ou 6 dias, chamados de embriões blastocisto, possuem capacidade de apresentar alguma célula chamada trofectoderme, que a gente pode retirar cerca de 5, 6 células e fazer a contagem do cromossomo desse embrião. E aí a gente consegue achar o embrião que tem o número de cromossomo em ordem. O negócio muito interessante é que, com menos de 35 anos de idade, praticamente metade dos embriões tem o número de cromossomo alterado. Resumindo, o cariótipo não é normal para as pacientes que têm menos de 35 anos de idade. É muito interessante, porque o leigo acha que tendo um óvulo, um sêmen e junta, vai ter um embrião e pronto, já vai nascer. Não é bem dessa maneira. Tendo um embrião e um óvulo juntando, forma o seu embrião e, tecnicamente, metade não vai servir porque vai ter o cariótipo alterado. Quer dizer, o número de cromossomo não está normal. A outra metade, sim, está normal. Essa outra metade dos embriões colocando no útero, a taxa de gravidez tende a ser em torno de 50% a 60% ou mais. Agora, uma coisa muito interessante é que a partir dos 35 anos de idade, esse número de embriões normais, quer dizer, embriões com cariótipos normais, vai diminuindo. Por exemplo, se a paciente tiver 40 anos de idade, ela vai ter cerca de 75, 80% dos embriões são anormais, são aneuploides. O número de cromossomos são anormais. É muito interessante. E a partir de 42, mais ainda. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que, hoje em dia, estou indicando fazer análise desses embriões a partir dos 38. Alguns serviços já orientam a fazer esse teste a partir dos 35 para frente. Mas, de modo geral, a partir de 38, tem uma indicação relativamente convincente. Acima de 40, 42, é mais do que convincente fazer essa análise. Então, a gente fazendo uma pequena recapitulação. O embrião era formado com cromossomos e, sendo que o embrião que tem o cariótipo normal chama-se embriões euploides. Os embriões aneuploides são os embriões anormais. Vou deixar aqui na tela um gráfico que mostra a quantidade de embriões anormais por idade, mostrando que a gente sabe que
nós produzimos embriões anormais a partir dos 35 unidades. Esses embriões anormais, o número vai aumentando. Isso reflete em duas coisas. Reflete a taxa de gravidez pode diminuir, a taxa de aborto também pode aumentar, porque está intimamente ligado com esses embriões anormais. Dentro dessa informação, a gente sabe também que a partir dos 35 anos de idade, o síndrome de Down também pode aumentar nessa mesma proporção. A gente sabe que a partir dos 35 anos de idade, a gente tem uma taxa de aumento de síndrome de Down. Por exemplo, com 35 anos de idade, a chance de ter síndrome de Down, que é uma aneuploidia, que é o número de cromossomo alterado, é em torno de 1 para 300, mais ou menos. Com 40 anos de idade, essa chance de ter um embrião síndrome de Down é 1 para 100. Significa que aumenta praticamente 3 vezes. Então, esse exame chamado teste genético pré-implantacional, o mais utilizado é o teste genético pré-implantacional para aneuploidias, chamado PGTA. A gente tem essas possibilidades. É claro que a gente tem outros tipos de análise genética para pesquisa de doença, que é o PGTM, alterações estruturais, que é o PGTSR, e está aparecendo outros tipos de análise com nome muito parecido. Mas o que nos interessa são esses 3 tipos básicos. Então é isso. A gente tentou discorrer de maneira mais simples possível essas alterações que aparecem nos embriões, principalmente a partir dos 35 anos de idade, os embriões euploides e os aneuploides. Então é isso. Havendo alguma dúvida, estamos à disposição para dar mais informações sobre esse assunto, ok?